Olá pessoal, essa é uma das aulas complementares referente à semana que vocês estão vendo. Nós vamos abordar os assuntos sobre a parte de símbolos para representação dos fluxogramas, né? Nesse caso aqui, por enquanto, vai ser só o início e o fim, entrada e saída e processamento. Então, quais vão ser as figuras para representação desses símbolos aqui? Bom, sabemos que o fluxograma é um dos meios de expressão dos algoritmos que melhor possui interpretação visual. Para isso, é necessário entendermos alguns de seus símbolos para que possamos desenhar o fluxo algoritmo do algoritmo corrente, correto? Então, visualmente, o fluxograma ele é melhor para a gente poder pegar e saber compreender quais são os passos que o seu algoritmo está executando. Correto? Então, através de símbolos, né, fica melhor, fica mais distribuído para a gente poder pegar e visualizar. Início e fim. Todo programa possui uma quantidade finita de linhas de instrução, a qual é necessário marcar no seu início e fim. Essa mesma regra também serve para a pseudolinguagem. Então, aqui, como um programa ele possui uma quantidade de linhas de instrução a ser executada, a gente precisa mostrar para ele onde inicia e onde finaliza. Tá? Isso num fluxograma e isso em pseudolinguagem. Podemos representar o início e o final de um fluxograma através dos símbolos. Início e final. Então, um fluxograma ele pode ser representado início e final, né, ou fim, através desses símbolos aqui, ó, no caso o círculo, e nesse caso aqui esse semi-retângulo, correto? Tanto um quanto o outro vão estar corretos. Nos materiais que estão sendo apresentados para vocês, vai ser apresentado esse símbolo aqui, ó, tá? Não vai ser obrigatório a utilização dele caso tenha algum exercício, mas a gente vai dar preferência para esses daqui, ó, correto? O semi-retângulo. Praticamente todo sistema de informação precisa de entrada e saída. As entradas são dados que precisamos fazer input, ou entrada realmente, né, no sistema de informação, sendo manual, geralmente através do teclado ou mouse, ou automático, através de sensores ou dispositivos. A entrada em si são os dados, na verdade, que precisam alimentar os sistemas de informação, né? Geralmente é feito através do teclado. Porém, hoje, como a quantidade de dispositivos está sendo muito utilizada, né, pode ser também de meio automático. Vamos supor que eu tenha sensor, por exemplo, de presença, né? Esse sensor de presença pode me enviar automaticamente dados para os sistemas de informação, né? Outros tipos de sensores, por exemplo, de temperatura, né? Então, esse sensor ele fica captando dados da temperatura no ambiente que ele está localizado, né? E fica mandando para dentro do sistema de informação. O sistema de informação em si, ele pode ter uma lógica ou um algoritmo para poder fazer, por exemplo, um envio, né, via SMS ou via mensagem para determinados celulares, números de celulares, que atingindo determinada temperatura X, avisa o usuário que está muito quente ou que caiu demais a temperatura e assim sucessivamente, né? As saídas são onde os resultados parciais ou processados são exibidos, sendo o dispositivo mais comum de saída atualmente os monitores. Também pode ser impressores que são bem utilizados, ou painéis no caso aí, né? As saídas geralmente são o que? São a representação do seu resultado. Geralmente são os resultados já processados, correto? Isso pode ser de diversos tipos. O mais comum realmente é o que? É o texto, né? Que ele vai ser exibido. Mas, por exemplo, a gente poderia ter também
as planilhas, né? Que resultam o quê? Que resultam em gráficos, que são mais usuais para o ser humano, são mais visuais, aliás, para o ser humano. Então, as formas de saída são imensas, mas o dispositivo de saída mais utilizado hoje é o monitor, correto? Símbolos de entrada e saída, né? Então, a entrada e saída no fluxograma vai ser representada por esse símbolo aqui, ó. Vai ser um retângulo aí, né, que eu tenho as minhas laterais aí não retas, né? Então aqui eu tenho essa parte de entrada e geralmente eu vou colocar o que? As variáveis aqui, que vão ser utilizadas para fazer entradas de dados. E eu tenho a minha saída aqui, que geralmente vai ser o que? As mensagens dos resultados pré-calculados. Processamento. Basicamente, processamento são todos os cálculos e contas que o programa deverá fazer e devolver para o usuário. Geralmente, um algoritmo recebe dados de uma entrada e os transforma em resultados úteis em saída. Essa transformação, quem faz é o processamento. Então, no algoritmo em si, né, vai ter muito processamento, ou seja, eu recebo os dados de forma bruta e eu transformo ele em alguma informação útil. Esse processo, né, de transformação, quem faz é o processamento no nosso algoritmo. No formato do fluxograma, na figura que vai representar, é realmente esse retângulo aqui, ó. E aqui, obviamente, dentro dele a gente vai colocar o quê? Os cálculos a serem realizados. Então, é um formato bem simples aí, que a gente consegue fixar bem. Atribuição de valor. Quando há processamento, precisamos armazenar temporariamente esse valor calculado em uma variável, já que foi devidamente declarada e está na memória principal do computador. Para isso, é necessário atribuir o resultado desse cálculo em uma variável. Já vimos em algumas aulas aí que tudo o que a gente precisa fazer, né, de guardar valores temporários é colocar em variável. A variável nada mais e nada menos é que um espaço em memória do computador, né? Então, a hora que você faz a declaração de uma variável, o computador ele vai lá, no caso o programa, né? Ele vai lá e faz o quê? A reserva de um pedacinho dessa memória para guardar determinado valor, correto? Então, se eu quero guardar resultados parciais ou até mesmo final de um processamento, eu vou precisar de uma variável para receber esse valor. Esse recebimento de valor é o que a gente chama de atribuição. O símbolo de atribuição de um valor de um cálculo para uma variável é o seta para a esquerda. Então aqui, ó, a gente pode ter o quê? Três variáveis, o soma, né, o nota 1 e o nota 2. O soma é a minha variável que está recebendo nota 1 mais nota 2, correto? Em algoritmo, fazemos a leitura dessa atribuição como soma recebe nota 1 mais nota 2. Então, é desse jeito que a gente consegue fazer a leitura, né, da atribuição. A gente vai utilizar bastante essa instrução, inclusive. Na verdade, podemos fazer atribuição de variáveis e de constantes, né? Então, variável é aquilo realmente que muda, então eu posso ter uma posição de memória reservada que vai constantemente mudar de valor, né? E eu tenho valores de constantes. A constante nada mais e nada menos que é uma variável que não muda de valor. Apesar de ter esse nome de variável, é posição de memória, na verdade, né? E essa posição de memória não muda de valor até que o seu programa seja encerrado, correto? Um exemplo aqui de constante seria nome recebe Ana Maria. Isso daqui a gente não muda de valor, correto? Símbolo de direção de fluxo. A seta é o símbolo para indicar a direção que o fluxo deve seguir.
Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, o meu símbolo de entrada com duas variáveis, né? Eu tenho o meu símbolo seta e depois eu tenho o processamento. Média recebe nota 1 mais nota 2, correto? Então o fluxo está sendo, geralmente, vai ser representado de cima para baixo. Então a seta aqui, ó, de cima para baixo está me representando o fluxo que o fluxograma deve estar seguindo. Exemplo de problema aí, né? Então a gente tem esse cenário. Geralmente os exercícios vão ser cobrados mais ou menos desse jeito. Sabendo que a fórmula da média da disciplina de algoritmos em linguagem de programação é média igual a nota exercício 1 vezes 10%, mais nota exercício 2 vezes 10%, mais nota exercício 3 mais 10%, vezes 10%, mais nota atividade online vezes 10%, mais nota avaliação oficial vezes 60%. Então, tudo isso é o que compõe a minha média. Tá? Faço o fluxograma para calcular a média dessa disciplina. Então, eu tenho esse problema a ser resolvido e como a gente poderia resolver, né, fazendo isso, um algoritmo aí, né? A solução simples seria essa daqui, né? No caso da representação de fluxograma. Eu tenho o início, depois eu tenho a minha seta de fluxo de cima para baixo e as entradas. As entradas que eu estou colocando aqui, ó, são todas as minhas variáveis. Nota exercício 1, exercício 2, 3, nota atividade online e nota avaliação oficial. Simplesmente eu estou pegando todas essas variáveis aqui e guardando ela em memória. Quando eu me refiro a entrada, é o que? Entrada por teclado. Então o usuário vai digitar nota do exercício 1, por exemplo, ele vai digitar 10. Nota exercício 2, ele vai digitar 5 e assim sucessivamente. Então, com esses valores aqui é possível depois eu fazer o que? O cálculo da média, né? O que a gente tem aqui no processamento? Média recebe nota exercício 1 vezes 0,10, ou seja, 10%, mais nota exercício 2 vezes 0,10, mais nota exercício 3 vezes 0,10, mais nota atividade online vezes 0,10, mais nota avaliação oficial vezes 0,60. Então a gente transformou, né, tudo que aqueles porcentos aqui já em 0,10, 0,10, 0,10, 0,10 e 0,60, correto? Por quê? Porque nada mais que porcentagem, né, é o número dividido por 100, correto? Então a gente está fazendo isso aqui de forma mais direta aqui. Então o resultado de tudo isso daqui, né, vai ser atribuído à média. Então a minha média vai ter o meu resultado final aí, correto? Esse símbolo aqui nos materiais não foram mostrados, mas é um símbolo de continuação. Como a minha página acabou até aqui, eu vou continuar na próxima. Então a minha continuação é a partir daqui, ó. Na anterior estava 1 e agora aqui também, ó, a partir da 1. A saída é também o que? Esse símbolo aqui, né, de um retângulo, de quase um retângulo aí, com as laterais aí diferenciadas, média. Por quê? Porque a média é minha variável que tinha o quê? O meu resultado final. Então a média, como aqui está sendo representada num símbolo de saída, vai ser provavelmente impresso em tela. Então a média em si vai ser mostrada depois que for executado o cálculo. E finalmente a gente tem o fim aqui finalizando o nosso fluxograma. Observação do fluxograma simplificado. Apesar de estar correta a solução, o ideal seria fazer com que o fluxograma tivesse todos os passos possíveis para que seja executado totalmente a pseudolinguagem, devendo assim estar o mais detalhado possível. O fluxograma que a gente acabou de ver realmente está correto, porém, quando a gente vai passar para a pseudolinguagem, que vamos dizer é uma linguagem mais próxima ao que a gente precisa traduzir para a linguagem de computador ou para uma linguagem
de programação, ela não vai conseguir atender 100%. A gente vai ver que na pseudolinguagem a gente precisa dar passo a passo realmente, né, os comandos para um computador executar. Tá? Então é por isso que a gente diz que sempre que a gente desenvolve um fluxograma, seria o ideal colocar ele mais detalhado possível, ou mais passo a passo possível. Qual seria um exemplo aí do fluxograma detalhado? Então aqui a gente pegou parte por parte realmente. Eu tenho meu início, setas de fluxo aí de cima para baixo. Tenho aqui meu símbolo de saída. Meu símbolo de saída, ele é o que? Geralmente são mensagens que vão ser o que? Mostradas na tela do computador. Né? Escreva, digite a nota do exercício 1. O comando escreva ele serve para quê? Para justamente o programa escrever, correto? Esse escreva vai demonstrar o quê? Uma mensagem a ser o quê? Exibida para o usuário. Digite a nota 1. Depois eu vou ter o quê? Um símbolo de entrada. Ó. Leia nota exercício 1. O leia é o quê? É a leitura de um valor esperado do teclado. Ele não é entrada aqui? Então, a entrada geralmente é feita por teclado ou um dispositivo, correto? Ou um sensor. Nesse nosso caso, vai ser por teclado mesmo. Então, aqui ele vai ficar esperando o usuário a digitar um determinado número, certo? No caso, a nota, e vai guardar em memória. Vai guardar em memória de qual variável? Nota exercício 1, correto? E depois a gente continua com os demais. Na continuação aqui, ó, né, ó, da minha paginação, eu tenho a minha saída mais uma vez. Escreva, digite nota do exercício 2. A entrada, leia nota exercício 2. A minha saída, escreva, digite nota exercício 3. A minha entrada, leia nota exercício 3. A minha saída, escreva, digite a nota da atividade online. A minha entrada, leia nota atividade online. Basicamente são os mesmos comandos, só que passo a passo. E finalmente, saída, escreva, digite a nota da avaliação oficial e entrada, leia a nota avaliação oficial. Correto? A gente percebeu que aqui a gente só está fazendo leitura das variáveis. A gente não tem nada ainda de porcentagem definida entre as notas. Agora sim, eu tenho meu símbolo do fluxograma do quê? De processamento, certo? Então, média recebe nota 1, nota exercício 1 vezes 10, 0,10 no caso, mais nota exercício 2 vezes 0,10, mais nota exercício 3 vezes 0,10, mais nota atividade online vezes 0,10, mais nota avaliação vezes 0,60. Percebam que é o seguinte, né? Aqui na minha fórmula eu não tenho nada de parênteses, correto? Por quê? Porque eu já sei que a multiplicação, né, é prioritária à adição. Então ele vai fazer nota exercício 1 vezes 0,10 antes de fazer a soma com o resto das outras operações. Então as multiplicações vão ser efetuadas primeiramente para depois serem feitas as adições. Nesse caso é o que a gente espera realmente do cálculo, tá? Caso não fosse, eu teria que forçar isso entre parênteses. Vocês colocando parênteses ou não antes do nota exercício 1 e depois do 0,10 aqui, por exemplo, na primeira linha, tranquilo, ele não iria dar erro. Porém, é desnecessário, né, para um algoritmo, já que ele respeita realmente essa ordem matemática. Então, o resultado final desse cálculo iria para a minha variável média ali. E, finalmente, a saída. Escreva, a média final é vírgula média. Aqui o que a gente pode perceber, a saída não é o que? A visualização do seu resultado em tela, né, em monitor. Então, o escreva ele vai estar mostrando isso daqui para a gente. A média final é, isso daqui é uma mensagem fixa, correto?
Vírgula média é a minha variável. Podem perceber que ela não está entre as aspas duplas, correto? Então, a média aqui, ó, vai ser o valor, certo, do processamento anterior que a gente teve, que vai ser mostrado aqui. Então, ele vai mostrar 0, 2, 4,5, 7,5 e assim sucessivamente. O resultado que a gente teve no processamento anterior vai ser mostrado desse jeito. E, finalmente, a finalização do meu algoritmo, né, com o fim. Bom, esse slide foi mais para mostrar para vocês o que poderia ter de dúvida aí no material, correto? E os nossos exercícios vão ser um pouco baseados nessa parte de fazer o fluxograma, depois fazer a pseudolinguagem, para posteriormente realmente a gente transformar em uma linguagem de programação, correto? Obrigado e até mais.